Então, quando o Urandir e esses dois cientistas não só desafiam, como solicitam que mais cientistas, um deles vai até mais longe, um deles que não é nem esse Mauro Dias e nem esse Paulo Parra, é um outro pesquisador lá, né, que fez os testes com o chamado newtoniano, telescópio newtoniano. Eu estou confiando na minha memória, gente, posso cometer algum erro, mas se eu não me engano eles atribuem aquele equipamento a telescópio newtoniano, né, que ele tem um alcance bastante grande, né? Seria por causa de Newton. E então eu acho que o próximo passo agora é esse pessoal sério da ciência, por causa que eu acredito que esse tipo de equipamento que o Urandir solicitou, requisitou e conseguiu para as suas pesquisas, ele deve ser disponível a vários profissionais, né, que trabalham com medição de terreno, com topografia, essa coisa toda. Então eu acho que agora o que a gente precisa fazer é que mais pessoas, né, capacitadas dentro dessa cartografia, né, desse estudo todo, esses profissionais eles têm que pegar os seus equipamentos, eles têm que tirar as suas bundas da cadeira, e eles têm que ir a campo, fazer as suas medições, se possível nos mesmos locais, haja visto que o Urandir ele diz que ele vai fornecer os locais exatos de onde foram feitas todas as medições com as coordenadas, para tu não ter erro nenhum. Então é esse tipo de segurança e esse tipo de afirmação em tom de desafio que o Urandir coloca que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu achei muita segurança em tudo que foi apresentado ali. Eu particularmente não tenho condição intelectual, não é da minha área, não sou cartógrafo, não sou medidor de nada, sou só um pesquisador que tive acesso a um monte de informações, né? Fiquei com a pulga atrás da orelha. Para me convencer, será necessário que eu tenha, né, um maior número de profissionais dessas áreas corroborando esses resultados científicos. Aí nós vamos ter uma comprovação inconteste desses fatos, haja vista que o depoimento desses dois senhores, Mauro Dias e Paulo Parra, ao meu ver, já são bastante contundentes. Não consigo imaginar uma razão para esses dois senhores virem inventar esse tipo de coisa. Com qual propósito seria isso, né? Até um deles, ele coloca que, constatando que a Terra é plana, e daí colocou em xeque algumas coisas em relação à gravidade, eles estão dizendo ali que a lei da gravidade não existe, e isso tem que dar uma repercussão, né, monstruosa, porque como a lei não é... Como a lei da gravidade não existe? E a maçã na cabeça do cara, que é tudo folclore, né, na verdade, foi usado para fazer uma ilustração de como a coisa funcionava. Então são conceitos que estão arraigados, né, que qualquer pessoa poderia tentar dizer como que a lei da gravidade não existe. Contesta isso. E para quem não estuda, para quem não entende física, aí vai dizer, viu? Matou em 300%. A gente está vendo coisas agora que estão realmente confrontando tudo isso. Então, de novo, a gente só vai ter essa questão resolvida no momento que vierem medições de pessoas. Até o ideal seria uma equipe, né, de globalistas convictos que entrassem nessa dizendo: vamos desmascarar este cara, isso tudo é uma loucura, é uma mentira, é uma bobagem ridícula, vamos acabar de uma vez por todas com isso. Então que outras pessoas, né, possam ir a campo e trazer, porque agora confrontar os dados da maneira como o Urandir foi colocado, ao meu ponto de vista, se eu fosse um geólogo, se eu fosse um desses caras que trabalham, cientistas aí, para mim seria uma questão de honra, porque são colocações físicas milenares, a gente pode dizer aí, que estão sendo confrontadas e contestadas. Como é que fica tudo isso? Agora vamos ver nas implicações disso tudo. Antes de entrar no campo das implicações disso tudo, eu quero colocar outros dois fatos
que são aqueles fatos que eu falei que foram levantados lá no nosso grupo de estudos, né? E que levantou uma polêmica tão grande e até uma certa segregação no grupo que realmente não era o meu objetivo. Mas isso vai servindo de experiência para nós, para a gente começar a aprender a como a gente coloca as coisas, né? E das possibilidades de interpretação que as nossas coisas que são ditas correm o risco de sofrer, né? A interpretação de A, de B ou de C. Cada um vai interpretar de acordo com as suas convicções, de acordo com os seus paradigmas. Primeiro, quando a gente lê o livro de Enki, que também não posso dizer que é absolutamente verdade, né? Embora tenha lá a datação do carbono 14, eu próprio já fiz vários programas aqui falando da origem da Bíblia, que é o livro de Enki, falando sobre a história, né? Enfim, do povo sumério, já foi abordado várias vezes aqui. E para quem quiser ver, procurem lá a origem da Bíblia, procura livro de Enki, similaridades com a Bíblia. Então, falo dos Anunnaki, né? São vários programas. Aí a pessoa tem que ter um pouco de paciência. Gente, são 131 programas. Esse aqui vai ser o 132º, se eu não me engano. Esse que vocês estão assistindo agora. Ou o terceiro ou o quarto, porque eu não sei quantas vezes eu vou ter que dividir, eu não sei a extensão que ele vai ficar ainda. Mas enfim, eu procuro dividir em episódios de 20 minutos para não ficar muito cansativo para as pessoas. Mas enfim, gente, então assim, ó, lá no livro de Enki, né, é relatado de como foi concebido o nosso universo, nosso sistema solar. Então lá conta a história de que Nibiru só faz uma colisão com Tiamat, né, e de Tiamat é arrancada metade. Essa metade de Tiamat que é arrancada é lançado aos confins do universo, e o que é a nossa Terra hoje seria o que sobrou dessa colisão. Os fragmentos dessa colisão seriam o cinturão de asteroides, né, que a gente conhece hoje. E daí algumas teorias vêm contrapondo, dizendo que não, que Nibiru é um nome antigo, que seria o nome de Marte que teria colidido com o nosso planeta em um determinado momento. Aí é um monte de coisa que, bicho, eu não estava lá, eu não vi, fica difícil dar meu testemunho pessoal a respeito de. Então a gente fica extremamente na mão desses estudos, desses relatos históricos, dos achados arqueológicos que corroboram ou não os dizeres de certas culturas e certos povos, ou seja, é complexo, é difícil, não é fácil, ok? Mas o que diz lá no livro de Enki é que o nosso planeta hoje ele só era uma bola que sofreu essa interrupção. Aí, primeiro, só pensando nessa questão, se tu tem uma bola que ela é fragmentada pela metade e sobra uma metade, como é que seria essa bola? Seria uma meia laranja? A nível de reflexão. Não estou convicto nem de uma nem de outra posição. Estou novamente aqui só jogando dados. Está lá, leiam o livro de Enki, lá no início, como foi constituído o nosso universo, da colisão de Tiamat, que rompe-lhe as vísceras, expõe as vísceras do planeta, que sangram, como aí tem toda uma figuração folclórica lá e tal, mas fato relatado lá. Vem agora o relato da batalha celestial, e de como a Terra deveria ser, e do destino de Nibiru. A sorte entre eles estava lançada, a batalha era inevitável. Cara a cara se encontraram, Tiamat e Nibiru, avançavam um contra o outro, aproximavam-se da batalha, procurando o singular combate. O Senhor estendeu sua rede, para envolvê-la a lançou, Tiamat gritou com fúria, como possuída, perdeu seus sentidos. O vento maligno, que tinha estado atrás dele, a Nibiru adiantou, ante o rosto dela o soltou, ela abriu a boca para tragar-se ao vento maligno, mas não pôde fechar os lábios. O vento maligno carregou contra seu ventre, abriu-se passo em suas vísceras. Suas vísceras uivavam, seu corpo se dilatou, a boca lhe abriu. Através da abertura, Nibiru disparou uma flecha brilhante, um relâmpago divino. A flecha lhe despedaçou as vísceras, fez-lhe pedaços o ventre, rasgou-lhe a matriz, partiu-lhe o coração. Havendo-a submetido assim, ele extinguiu seu fôlego vital.
Nibiru contemplou o corpo sem vida, Tiamat era agora um cadáver massacrado. Junto à sua senhora sem vida, seus 11 ajudantes tremiam de terror, ficaram capturados na rede de Nibiru, incapazes como eram de fugir. Kingo, a quem Tiamat fazia chefe de sua hoste, estava entre eles. O senhor lhe pôs grilhões, e a sua senhora sem vida o encadeou. Arrebatou a Kingo as tabuletas dos destinos, que sem nenhum direito lhe tinham dado, estampou-lhe seu próprio selo, sujeitou o destino a seu próprio peito. Ao resto do grupo de Tiamat os atou como cativos, em sua própria volta os apanhou. Existe uma colisão entre os planetas, e o que sobra dessa colisão é o que está no nosso... é o que é conhecido como o nosso planeta Terra. Isso... então é a origem do nosso sistema, do nosso planeta, segundo o livro de Enki. Agora, esse foi um dos dados que eu levei que eu achei que deveriam ser levados em consideração lá para o nosso grupo. Porque talvez, como eu estava muito imerso no estudo do livro de Enki, naquela época lá, eu devo ter falado isso com tanta ênfase, com tanta particularidade dos detalhes que já me fogem, porque faz muito tempo que eu estudei e muita coisa, né, vai ficando mais fraca na sua memória, né, na questão de detalhes assim e tal. Mas naquela época lá eu devo ter falado com tal contundência que as pessoas chegaram a achar que eu estava defendendo aquela tese. E não era bem isso. Então hoje, com mais cuidado, eu deixo mais claro a minha posição de pesquisador entre as partes, né, sem tomar posição ainda de nada. Ok. E o outro fator que foi levantado naquela reunião é o caso do Gary McKinnon. O Gary McKinnon, agora, eu conheço ele há bastante tempo também, pelo menos há uns 4 anos já, que eu já ouvi a história dele, e até me lembro que quando eu fui convidado a palestrar pelo nosso querido Odoni, que é o Carlos Odoni, né, que é do MGU aqui e tal, enfim, as pessoas já conhecem, já foi entrevistado aqui no meu canal, e o Odoni me levou para fazer uma palestra lá no Gaidu, em Porto Alegre, né, o que me deixou muito honrado, né, e me impulsionou muito na questão do compromisso e da seriedade com a questão ufológica. Então a gente chama hoje ele de o querido Dino, nosso padrinho. Foi graças a ele que o Gema veio pra cá e tal, né? Não precisa nem dizer a seriedade do Odoni. E o legal foi que o Odoni, que é um ufólogo bem mais experiente que eu, né? Isso me causou até uma certa curiosidade, assim, né? De que o Odoni não conhecia o Gary McKinnon. Nem o Odoni, nem a Andrea, que é sua esposa, que ambos são bem aprofundados na questão ufológica. E daí ali eu percebi que realmente a quantidade de informação é muito vasta, a ponto... Depois eu descobri de algumas coisas que eu pesquisei, que eu sei que o próprio Geva não tinha conhecimento, né? Justamente por ser muita coisa. Tu bota foco em uma coisa, não tem como tu cuidar de tudo ao mesmo tempo. Impossível. Então por isso que é importante essa troca de informações. Eu vejo coisas aqui que vocês não viram, vocês veem coisas que eu não vi, eu mostro coisas pra vocês, vocês mostram coisa pra mim, assim a gente vai enriquecendo, gente, tá? Então esse Gary McKinnon é o cara que ele foi preso lá na Inglaterra por ter invadido o site da NASA. Ele invadiu, né, o site da NASA como um hacker lá, e ele entrou nos compartimentos secretos. E ele viu coisas lá que não deveriam ter visto, e por isso que ele foi preso. E a sorte dele foi, graças a Theresa May, né, por uma questão de alegar que o Gary McKinnon naquela época ele estava com um problema de saúde e que ela não tinha certeza que ele seria bem cuidado nos Estados Unidos, e impediu a extradição dele, porque se esse cara tivesse caído na mão do governo americano, gente, não sei. Mas então procurem lá, Gary McKinnon, né? O hacker que invadiu o site da NASA. Tá famoso, né? Pelo menos há 4 anos que eu vejo falar dele, e agora até ele tá mais evidente, mais pessoas fizeram programas falando dele, né? E tal. Então, por que eu levantei a questão do Gary McKinnon? Por quê? Das fotos que ele conseguiu baixar e que ele conseguiu visualizar, que eram top secret lá dentro da NASA, que não deveriam ter sido vistas por ninguém não autorizado, mas que o Gary McKinnon viu, e ele não teve tempo de compilar. Quando ele ia fazer as compilações, gente, naquela época era tudo muito lento, era tudo muito difícil, né? Não era que nem hoje.
Então, quando apareceu uma fotografia que ele queria compilar, ele percebeu que o mouse se mexeu, ou seja, alguém de lá tomou comando da situação ali e conseguiu travar o acesso desse Gary McKinnon. Então, o que ficou com ele foi o que ele viu, ele não conseguiu compilar nada. Mas o que comprova a veracidade de que ele invadiu o site da NASA é justamente a acusação que o levou preso. Então assim, ó, o fato dele ter invadido o site da NASA é fato porque ele foi preso por isso, é a acusação que os Estados Unidos faz contra Gary McKinnon. Entendem? Então, o que fica dentro da não comprovada, com prova factual, no caso visual, é o fato de nós ter que confiar no que ele fala em relação ao que ele viu. Se não tivesse nada de tão dramático, de tão secreto para ser revelado, a NASA talvez não tivesse prendido ele, né? E então, por que não queria que ele falasse o que ele falou? Agora, tá, você mostra, fala, me enrola, me diz o que esse cara falou. Esse cara falou que quando ele viu uma imagem da Terra feita de fora, né, não é que não existe, pelo que o Gary McKinnon coloca, ela não nos é mostrada, só isso, mas está lá. Algumas pessoas sabem o verdadeiro formato da Terra, né? E aí, de novo, por que escondem? É complexo isso. Então, diz o Gary McKinnon que uma coisa ficou evidente quando ele viu lá, o domo. O Gary McKinnon diz, a foto mostrou nitidamente a existência de um domo. Cara, e aí? O que fazer com essa informação? Do cara que foi preso por ter invadido o site da NASA. Tá? E outra, e ele diz assim, ele não quis ser muito sucinto, talvez para não criar uma polêmica, talvez ele não tenha sido tão preciso em relação ao que ele falou. Ele se limitou a dizer, ela não é bem um formato redondo como as pessoas imaginam. Então vão lá, gente, pesquisem por conta própria, não acreditem em uma palavra do que eu estou falando aqui. Assistam os documentários, busquem a trajetória do Urandir, do que aconteceu lá atrás e da maneira como ele está expondo esse negócio agora. Vocês vão perceber uma diferença de conduta que eu acho que, não sei, esse cara levou tanta pedrada também, esse Urandir foi parar na cadeia, foi processado, um monte de coisa, né? E talvez ele bota a cara de novo, ele sabe que tem muita gente como esse ser que vos fala aqui que se lembra, que tem idade suficiente para ter vivenciado o que aconteceu naquela época e poder fazer uma análise em relação a todo esse negócio aqui, né? Então, gente, por isso que eu digo, aos meus 47 anos, o fato de ter presenciado tudo que eu presenciei e vendo o que eu estou vendo agora, me coloca numa posição... Puta merda, cara, eu tô no limiar da coisa. Eu tô tô no fio da navalha, né? Entre a cruz e a espada, como diz o outro lá. Difícil isso. E as implicações, pessoal? Se existe esse domo e a Terra não é um negócio como é o globo que nos passaram, e que o Sol estaria dentro do domo, fazendo um movimento diferente, que o Sol não seria essa estrela distante, como sempre nos foi colocada. Então, gente, se esse domo existe, e a Terra plana é comprovada, e que mentiram na questão do globo, então, por que nos mentiram? Qual é a finalidade do domo? Aí um desses senhores, eu não sei se foi o Paulo Parra ou o Mauro Dias, acho que até foi um outro lá, e ele diz, não, mas nós constatando que é desse jeito que nós chegamos agora, através de experimentos científicos, Terra plana, em que o Sol faz um movimento de, né, nesse sentido em cima e não esférico ao redor de um globo, né? Isso implica em novas descobertas tecnológicas. Isso vai nos levar a um outro paradigma tecnológico. E daí quando ele falou aquilo ali, e aí tu vê que é um cientista que tem a visão, os seus conceitos arraigados nos métodos científicos. Porque qualquer um que chega... É aí que eu digo, gente, que as perspectivas elas são diferentes dependendo da bagagem que tu tem e da onde tu vem.
Se tu vem, por exemplo, o assunto OVNI, se tu é um pesquisador que nem o Geva, bastante científico, assim, tu vai ter uma perspectiva em relação a esses fatos. Se tu tem já um conhecimento mais holístico, se tu é uma daquelas pessoas que já faz desdobramento, ou que tem algum contato mediúnico e tal, tu já vê essa questão de uma outra forma. Quando se junta a ufologia e a espiritualidade, já se tem um outro conceito. Tu entende? Então é nisso que eu digo. Então, baseado, né, nas convicções, nos estudos que a gente já tem feito, os estudos arqueológicos, os estudos de culturas, de mitologias, que aí cabe a questão etimológica da palavra mito, haja visto caçadores de mito, mito plausível ou mito descartável. Então em 1001, isso aí é mito, mas o mito em si não é uma verdade ou uma mentira, né? De novo, é só nós olhar como é abordado, que agora voltou, né, o Caçadores de Mitos, com uma nova fase, que agora estão caçando os futuros caçadores de mitos, né, podemos dizer assim. Bem interessante a forma como os cientistas trabalham lá. Então, de novo, quando a gente fala em mitologia, mito, o que é plausível, o que é refutável nessa história toda? Né? Então, daí a gente vai lá e, né, a palestra que eu fiz junto com o Geva lá, no dia 25 de março, foi justamente, a minha palestra foi justamente sobre o que se tem de tecnologia alienígena, né, dada o que foi encontrado por Bob Lazar e outros pesquisadores e tal, né, já fiz programas aqui sobre isso também. E da parte arqueológica, uma das coisas que eu acho mais interessantes a nível de provas, a nível de contundência, né, são os achados arqueológicos de Mohenjo-Daro, que fica ao sul do Paquistão e tal, né, onde os caras têm lá todos os relatos, não só os relatos contados daquele povo de Mohenjo-Daro, que se tem conhecimento, como as provas que estão lá, os esqueletos calcinados, né, a forma como os esqueletos foram encontrados, as rochas vitrificadas, os altos níveis de radiação que se encontram lá, quando se leva os medidores Geiger lá, né? Então são diversos fatos científicos comprovados que simplesmente derrubam essa coisa de que a bomba atômica foi inventada pelo Einstein e pelo Oppenheimer na Segunda Guerra Mundial. Haja visto primeiro, que também já falei muito aqui, o próprio Oppenheimer cita, quando eles fazem lá o experimento, ele cita uma frase que é tirada do Mahabharata, que é tirada das escrituras védicas, que é justamente onde também tem relatos sobre a guerra dos semideuses, onde o relato dos estragos proporcionados pelas armas, né, são exatamente o que se constata hoje, né, de resíduos de uma guerra nuclear. Então são coisas que começam a ficar em conteste, né? E aí tu vai falar mitologia hindu, mitologia védica, constatada arqueologicamente, constatada fisicamente, né? E aí eu te pergunto, então, a gente vai acreditar só nessa parte dos Vedas que está ali, por que essa parte seria verdade e todo o resto seria mentira? Aonde encaixar então os semideuses que fizeram essa guerra? Aonde encaixar os Vimanas, que a gente falava Vimanas, né, coisa e tal, e aí vem o pessoal aqui que nem o Claudio Nigro, que convive com os hindus lá, na Índia mesmo, com o pessoal lá. Não, é Vimanas, né, conforme eles dizem. E daí a visão dele sobre os Shivalings, né, conversando com ele também, aí a gente vê os documentários, não, Shivaling o Shivaling, pessoal, são pequenas esculturas que são encontradas em diversas partes da Índia lá, e que muitas pessoas atribuíam ao símbolo fálico de Shiva. Aí depois vieram as outras pessoas e fizeram uma alusão às usinas nucleares, por causa do formato da usina e de como tem aquela... até esqueci o nome que o Nigro aqui nos esclareceu. Aliás, Nigro, faz quase um mês, cara, que eu estou esperando as imagens para tu mandar para nós editar e colocar no ar as suas entrevistas, meu amigo. Se tu estiver vendo isso, mande logo essas imagens para nós. Ué, a Mariana fez contato contigo, cadê essas imagens, amigo? Para nós poder colocar, super interessante, né? Então o Nigro colocou para mim que os Shivalings, né, não são uma alusão à estrutura de usinas nucleares como
esses cientistas estavam colocando e que realmente era uma homenagem ao símbolo fálico, à energia da criação de Shiva. Né? E aí tu entende, então assim, ó, eles fazem um programa desmanchando um contraponto e vem um cara que é um estudioso que reforça aquele contraponto que foi refutado. Então, cara, por isso que eu digo que é difícil tu te posicionar, né? E ambas as coisas, se tu for olhar, elas são contundentes, por causa que ele realmente pode lembrar o símbolo fálico, desculpa pessoal, sem nenhuma baixaria, sem nada, mas lembrando a questão do pênis e da vagina, como ela está colocada lá, que seria a reprodução da vida, né? Então, e outros também, e também se tu for pensar na alusão de uma usina nuclear com o seu fosso de resfriamento com água em volta, também é uma alusão perfeita. E aí tu fica naquela, e aí, o que é, o que não é? Difícil, né, pessoal? Mas enfim, vamos lá. Se o domo existe, se a Terra é plana, se a Lua é um dispositivo e o Sol também é um dispositivo, né? E, pô, então onde é que nós vamos colocar agora o Matrix? Onde é que nós vamos colocar agora a informação do Yaldabaoth? Onde é que nós vamos colocar agora a questão do Gary McKinnon, que fala do domo ali, né? E estamos vivendo um show de Truman ou não estamos vivendo um show de Truman? Agora, nível de alusão do que pode estar acontecendo, e aí entra no campo de viagem, e que realmente eu não tenho como dizer que é verdade, que não é. São simplesmente sementes para reflexão. Quando a gente fala Matrix não é um filme para fazer uma alusão a uma situação, para desenhar, para ilustrar uma situação. Então agora eu convido vocês a assistir quem não assistiu, ou a refletir quem já assistiu sobre o filme A Ilha. O que é o filme A Ilha para quem não conhece, gente, quem não viu? O filme A Ilha é uma localidade num subterrâneo, assim, um lugar enorme, assim, né? Mas escondido num subterrâneo, aonde alguns controladores, né, do nosso mundo, aqui, nosso mundo, né? Para ser mais, né? Imagina um grupo de cientistas, digamos assim, do mal, que ele é pago por outro grupo de milionários também do mal, porque é perverso, né, o que é colocado ali, aonde, no que consiste o filme? Esses milionários passam somas a esses pesquisadores para que eles possam prolongar a vida desses milionários. No filme, cada apólice de seguro custa 5 milhões de dólares, né? O que é essa apólice de seguro? Essa apólice de seguro, ela é uma extração de DNA do assegurado, né? Dessa extração de DNA lá no laboratório desses cientistas, laboratório de clonagem, né? É feito um clone desse cidadão. E esse clone é criado nessa ilha, né? É um ser que pensa, é um ser que raciocina, é um ser que convive com outros seres, só que desde que eles são nascidos através do processo de clonagem, eles já são expostos a todo um processo de educação que os faz crer que aquele é o mundo deles, que tem um mundo melhor que existe fora daquilo ali, e que cada um deles, quando estiver pronto, vai ser contemplado com um chamado. Então isso é extremamente comemorado para os que ficam na ilha, por causa que aqueles que são chamados, quando o teu nome é mencionado, tu vai para o paraíso, tu vai para conviver como se fosse com Deus. É essa a imagem, a analogia que eles fazem no filme. E na verdade, esses caras aqui, todos eles, tem mulher, tem homem, né? Tem toda uma filosofia que é exposta a eles, tem toda uma questão dogmática, poderíamos dizer religiosa, né? Que eles são todos presos naquilo ali, então eles são criados, eles são educados, eles são expostos à ideia de que o mundo é aquilo ali, que é daquela forma, né? E eles não fazem ideia que nós temos aqui o nosso mundo normal aqui fora, a qual eu e você que está me assistindo vivemos. Então no filme acontece isso. Então esses controladores, né, eles cuidam dessas apólices de seguro, que são esses clones, que acham que estão vivendo nesse mundo particular deles aqui, que é só aquilo ali,
No momento que um deles é escolhido, né, que é contemplado para ir morar com os deuses, na verdade esse cara ele é assassinado e são retirados os órgãos saudáveis e dele que são compatíveis com o seu segurador. Por isso que ele é a apólice de seguro, por causa que o assegurado precisando de um coração, um rim, qualquer coisa que falhar no corpo dele, ele vai lá e pega do seu clone. Como é um clone dele, ele não vai ter problema de incompatibilidade. Ele não vai ter problema de rejeição. Então esses caras são as apólices de seguro. Agora eu pergunto para vocês, com o conhecimento tecnológico, com os avanços científicos que nós temos na área de clonagem, na área de genética, desde lá de que foi criada a Dolly, e juntando isso com essa falta de moralidade, com essa falta de espiritualidade, com essa falta de ética, né, que acomete muitos seres humanos por aí, vocês acham que esse tipo de pesquisa não rolou solta por debaixo dos panos por cientistas que não estão nem aí, como se estão sacrificando animais, haja visto o que Joseph Mengele fazia na Segunda Guerra Mundial. E muita gente diz, sim, foi horrível, mas graças aos experimentos de Joseph Mengele, olha o quanto nós evoluímos. Aí levantam vários questionamentos, né? Eu preferia continuar burro e não expor ao ser humano as coisas que o Mengele expôs na Segunda Guerra, né? Então, aí é mais uma opinião minha. Mas voltando lá nas consequências, né? E de onde leva isso. Então, gente, seríamos nós algo parecido com as apólices de seguro da ilha? E como é que termina o filme da ilha? Termina com uma das pessoas que trabalham no controle, por causa que essas pessoas que são as apólices de seguro, eles, para valer os 5 milhões que foram pagos por eles, eles têm que ser extremamente saudáveis, eles não podem se reproduzir, então não é permitido que eles se apaixonem, então onde eles convivem, tem todo um sistema de vigilância, onde chega um homem perto de uma mulher, alguma coisa assim, né, eles já captam e já vão lá, então não pode, né? Então assim, eles não conhecem a concepção sexual, eles não entendem a parte sexual que eles têm no seu corpo, isso no filme, né? Por causa que justamente eles não entendem como é que é feita a concepção, a criação, a gravidez. Não existe mulher grávida lá no mundo deles, por causa que são todos clones, então não pode acontecer certas coisas, porque senão pode gerar dúvidas, e aí, mas só que isso, talvez da mesma forma como a gente está começando a questionar o Yaldabaoth, a Matrix e o mundo de Truman, o show de Truman, dois seres que estão lá na ilha, né, porque, de novo, são seres que foram dotados de capacidade de raciocínio. E aí o questionamento, por mais que tu tente controlar, que tu tente moldar, né, a pessoa busca por coisas, a pessoa tem percepções, a pessoa faz questionamentos. É assim que a gente chegou da Idade da Pedra até na questão tecnológica que a gente está hoje. Conhecimento, né? Novos paradigmas derrubando, né, colocando por terra paradigmas antigos. Então, dois seres nessa ilha entram em contato com um desses caras que vive no mundo de fora, por causa que ele sim sabe tudo o que acontece, mas eles ganham muito dinheiro, então eles vivem na vida dele lá, ganham o dinheiro deles e sinto muito, coitado dos clones lá. Eles veem os clones da mesma forma como um ser que gosta das vaquinhas, até gosta da vaquinha, que é o tratador das vaquinhas, né, que é o fazendeiro. Ele sabe que elas estão sendo criadas pro abate, mas por mais que ele goste da vaquinha, é o sustento dele, ele vai vender a vaca lá, ele nem vai ver a hora que ela vai ser abatida, então o que os olhos não vê, o coração não sente. Então era mais ou menos essa postura. Só que tem um cidadão que trabalha fora e que conhece a realidade lá dessas apólices de seguro, que são os clones, e que ele
sabe, tem alguma coisa dentro dele que, mas ele vai deixando, vai convivendo com isso. No momento que um casal de clones consegue sair de alguma forma, né, e questionar esse cara olhando nos olhos dos clones e os vendo como ser humano, a parte humana dele não permite que ele consiga continuar convivendo com aquilo. E dentro desses controladores dessa ilha tem todo um sistema de segurança, tem os caçadores, que se alguém foge por alguma razão, consegue de alguma forma fugir dessa ilha, para que o negócio deles não são ameaçados, esse grupo mercenário armado vai à caça e elimina esses clones. Então eles ou levam de volta, né? Então eles preferem que os clones sejam eliminados e que eles percam aqueles 5 milhões de alguns clientes do que perder o negócio todo multibilionário que eles têm. Então a ideia do filme é essa, gente. Então, fazendo alusão ao filme da ilha, aí no final, né, esses dois seres clones conseguem sair aqui fora, descobrem a situação de clones, eles se deparam com os seus originais. Meu Deus, quanta enrolação para falar a palavra originais. Os clonados encontram os seus originais e tal. Como que minha pólice de seguro está aqui na minha casa me questionando? Cara, isso são coisas que dão margem pra, né? Aí de novo, volta na ovelha Dolly, há quanto tempo atrás? Volta, vamos pensar na questão do caráter, do que os homens têm apresentado, no que eles são capazes de fazer em questão de atos desumanos ao redor da Terra. E aí vocês duvidam que possa existir, que essa questão da ilha, como é colocada no filme, seja totalmente ficção? Será que não tem um grupo de milionários por aí que realmente não tem os seus clones como uma apólice de seguro? E sabe-se lá como esses clones estão sendo desenvolvidos? O que fazer com o relato das pessoas que disseram que não só dentro de naves, como em bases subterrâneas, como no caso da base Dulce, os seres em animação suspensa, dentro de líquidos, o que estão fazendo aqueles seres lá? São avatares? Com os corpos de animação suspensa para ser usados por espíritos que vêm de um outro lugar e que precisam dessa veste para poder adentrar ao nosso corpo como se fosse uma luva, né, para proteger a nossa mão em um ambiente onde a nossa mão não é compatível? Questionamentos, né? Então, gente, assim, ó, e se for realmente esse show de Truman, essa questão da bolha que nós estamos, o que vai acontecer no momento que se desacortinar essa verdade sobre o show de Truman? Né? Se nós descobrir que o fim do mundo não é o globo e que tem ali, que tem um domo e que talvez tenha uma porta que a gente abra e descubra o que tem atrás dessa porta, é loucura, 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 é loucura. Por isso que eu tô com um pouco de dor de estômago. Só que a única maneira que nós temos de descobrir o que é verdade e o que é loucura, né, é nós irmos adiante através dos experimentos científicos. Então, voltando lá no início dessa questão toda, primeira coisa, nós teríamos que ter um grupo de cientistas sérios, renomados, aonde a gente sabe a procedência, né, não só dela como pessoa, mas como profissional, né, o que credencia ela para fazer esse tipo de experimento, e daí deveria ser feitos esses experimentos e confrontados os resultados com os resultados apresentados nesse experimento do Urandir. Só assim a gente vai conseguir ter um confronto de dados confrontando ou corroborando. E aí vem o segundo passo. Corroborou? É verdade? O que nós vamos fazer com essa verdade? Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Polêmico, extremamente polêmico. Eu espero que isso não cause medo, né? A gente tem só que pensar nisso como ciência, a gente tem que pensar nisso como novos paradigmas, novas maneiras de ver a coisa. E de novo, vamos tentar tirar o preconceito das bagagens que as pessoas estão trazendo e vamos tentar se ater aos fatos que estão sendo apresentados. Que isso é muito sério, ok? Vamos ver qual é que é desse depoimento desse senhor chamado Mauro Dias e desse Paulo Parra. E é isso aí. Grande beijo, pessoal!